Bom, o Estado moderno é uma forma de organização política que surgiu durante a Idade Moderna, entre os séculos XV e XVIII. Ele é bem conhecido por ter uma estrutura de governo centralizado e soberania territorial em um determinado território. O Estado moderno é definido por um território delimitado, ou seja, com fronteiras reconhecidas. Essas fronteiras são reconhecidas por conquistas militares, acordos diplomáticos ou processos históricos. O Estado moderno não está subordinado a ter nenhum poder externo e tem o direito de tomar suas próprias decisões, sejam elas políticas, econômicas e legais dentro de suas fronteiras. Bom, esses elementos do Estado moderno representam uma mudança significativa em relação a governos anteriores, como, por exemplo, o sistema feudal, onde o poder era descentralizado e fragmentado. E já o Estado moderno busca sempre estabelecer uma autoridade centralizada, capaz de tomar decisões e garantir a ordem e segurança em seu território. O Estado moderno e o Estado nacional, eles basicamente se ligam. Só que o Estado nacional é uma forma específica de Estado moderno e que a identidade nacional é fundamental. Ou seja, no Estado nacional, a nação, os estados estão ligados, mas tem uma ênfase na lealdade e pertencimento dos cidadãos à nação. Portugal e Espanha, por exemplo, são exemplos de países que pertencem ao modelo do Estado Nacional. No século XII, Portugal ainda não existia como um país independente. Na verdade, a região que hoje conhecemos como Portugal fazia parte do Reino de Leão, que era governado pelo rei de Castela. Foi nessa época que surgiu o primeiro rei de Portugal, o Afonso Henriques. Ele conseguiu conquistar a independência do país em relação ao Reino de Leão. E esse foi um momento muito importante na história de Portugal porque marcou o início de sua formação como nação independente. No período dos descobrimentos, nos séculos XV e XVI, Portugal viveu um período grande de expansão marítima, conhecido como os descobrimentos. Foi nessa época que os portugueses navegaram pelo mundo em busca de novas rotas comerciais e conquistas territoriais. Foi nesse período também que Portugal se tornou uma potência mundial e acumulou uma enorme riqueza que ajudou a financiar o desenvolvimento do país. Portugal passou por um período de grande estabilidade política que culminou com a Revolução de 1640. Foi nesse ano que a nobreza portuguesa conseguiu derrubar o domínio espanhol sobre o país e estabeleceu a dinastia de Bragança no trono. Este foi um momento importante para a história de Portugal, já que marcou o início de um período de estabilidade política e de crescimento econômico. Portugal passou por um período de reformas políticas e sociais inspiradas pelo movimento iluminista. Foi nessa época que o Marquês de Pombal, ele era o primeiro-ministro do país, implementou uma série de medidas para modernizar a economia e a sociedade portuguesa. Entre as reformas está a criação de companhias de comércio, a reforma na educação e a criação de uma nova capital, Lisboa. Bom, a construção de Portugal foi resultado da contribuição de diversos povos e civilizações ao longo dos séculos. Entre eles estão os romanos, que fundaram cidades e implantaram infraestrutura viária no território português. Temos também os visigodos, que são os bárbaros, e que dominaram a Península Ibérica após a queda do Império Romano. Temos os mouros, que introduziram a cultura islâmica e aprimoraram a agricultura na região. E os cristãos, que reconquistaram Portugal dos mouros e estabeleceram o Reino de Portugal em 1139. Além disso, nos séculos seguintes, a exploração marítima e as descobertas portuguesas levaram o país a expandir seu império colonial e se tornar uma potência mundial, com importantes contribuições nas áreas de navegação, comércio e cultura. Durante a transição do feudalismo ao capitalismo, Portugal passou por mudanças significativas no Estado moderno. Falando um pouquinho sobre a língua, houve uma valorização do português como língua oficial, que acabou substituindo o latim. Essa escolha foi muito importante para fortalecer a identidade do país e promover a comunicação entre os portugueses. Já sobre a moeda, lá eles adotaram o real como moeda durante o Estado moderno, utilizando moedas de prata e ouro. Essa transição beneficiou muito a economia, que acabou facilitando as transações comerciais e impulsionando o comércio interno e externo.
Durante essa época, Portugal também expandiu seu território além-mar, através das explorações marítimas. Conquistou colônias e estabeleceu um império ultramarino, espalhando sua influência por diferentes regiões, como a África, a Ásia e a América. Bom, a formação da Espanha é conhecida por ter um processo complexo que envolveu a interação de diferentes povos, culturas e eventos históricos ao longo dos séculos. A Idade Média foi uma época crucial para a formação da Espanha. Durante esse período, a Península Ibérica estava dividida em vários reinos cristãos e muçulmanos. Os reinos cristãos, como Castela, Aragão, Leão e Navarra, expandiram seus territórios ao reconquistar as áreas ocupadas pelos muçulmanos, e ficou um processo conhecido como realmente uma reconquista. Um evento muito importante ocorreu em 1469, quando Fernando de Aragão se casou com Isabel de Castela. Com essa união matrimonial, aconteceu uma junção dos reinos e criou uma união pessoal entre esses dois poderosos reinos. Através de conquistas e alianças, esses reinos conseguiram expandir seu domínio e estabelecer a base para a futura unificação da Espanha. Em 1492, com a queda do Reino de Granada, o único território muçulmano na Península Ibérica, marcou o fim da Reconquista e consolidou o poder dos reis católicos Fernando e Isabel. Nessa mesma época, nesse mesmo ano, Cristóvão Colombo chegou às Américas e inaugurou a Era das Descobertas Espanholas e expandiu o Império Espanhol. A partir desse momento, a Espanha embarcou em uma era de expansão e colonização, estabelecendo um grande império que incluía territórios na América, África, Ásia e Oceania. É importante ressaltar que a prata e o ouro das Américas contribuíram para a riqueza da Espanha e para sua posição como uma das principais potências europeias. No entanto, durante os séculos XVII e XVIII, a Espanha começou a perder o seu poder político e econômico devido a uma série de guerras, instabilidades internas e conflitos com outras potências. Com o passar do tempo e chegando no século XX, a Espanha foi governada por uma ditadura liderada pelo general Francisco Franco, que durou de 1939 a 1975. Após a morte de Franco, ocorreu uma transição para a democracia e a Espanha finalmente adotou uma nova Constituição, em 1978, estabelecendo o sistema parlamentar garantindo a autonomia das diferentes regiões do país. Atualmente, a Espanha é um país democrático e uma monarquia parlamentar. A Espanha é composta por 17 comunidades autônomas, cada uma com seu próprio governo e parlamento. A construção da Espanha foi resultado da contribuição de diversos povos e civilizações ao longo dos séculos, e entre eles estão os celtas, íberos, romanos, visigodos e mouros, que deixaram o legado cultural, arquitetônico e linguístico no país. Além disso, a partir do século XV, a Espanha se tornou uma das potências mundiais da época, com destaque para as explorações marítimas e colonização de territórios como a América Latina e Filipinas, contribuindo para a expansão da língua e cultura espanhola pelo mundo. Ainda hoje, a Espanha é reconhecida por sua rica história, arte, arquitetura e tradições culturais, sendo um destino turístico muito procurado por pessoas de todo o mundo. Agora, sobre a Espanha, lá eles adotaram o espanhol, que também é conhecido como castelhano, como língua oficial. Porém, é muito importante a gente lembrar que a Espanha é um país com diversas línguas regionais, como o catalão e o galego, que também possuem uma relevância cultural e linguística. Durante o Estado moderno, a Espanha adotou o real como moeda, utilizando moedas de ouro e prata. Essa escolha contribuiu para o fortalecimento da economia espanhola, que acabou facilitando as transações comerciais. A Espanha também expandiu seu território durante essa época, construindo um vasto império ultramarino. Suas colônias se estendiam por diferentes regiões do globo, incluindo a América Latina e as Filipinas, o que trouxe influências culturais e linguísticas para o país. Bom, durante a transição do feudalismo ao capitalismo na Espanha, houve mudanças significativas na organização dos tributos e exércitos. No entanto, é muito importante ressaltar que a transição do feudalismo ao capitalismo ele não ocorreu de forma linear e uniforme em toda a Espanha.
E essas mudanças, elas variaram em relação a diferentes regiões e períodos no tempo. Bom, agora eu vou falar um pouquinho dos tributos. Durante o feudalismo, os tributos eles eram predominantemente baseados em relações de suzerania e vassalagem, em que os camponeses pagavam tributos aos senhores feudais em troca de proteção e uso de terra. Já com essa transição para o capitalismo, ocorreram mudanças significativas na estrutura tributária. Uma das principais transformações foi a crescente importância dos impostos diretos, como o imposto sobre a propriedade de terra e o imposto sobre a renda pessoal. Esses impostos eles ajudaram muito a consolidar o poder do Estado moderno e a financiar suas atividades. Bom, agora falando um pouquinho dos exércitos, durante o feudalismo, esses exércitos eles eram compostos principalmente por nobres e seus vassalos, que forneciam soldados em troca de terras e privilégios. Já com a transição para o capitalismo, a organização militar passou por mudanças significativas. O Estado moderno busca consolidar o seu poder centralizado e fortalecer seu exército como uma instituição nacional. Na Espanha, durante o período da transição, ocorreram diversos conflitos, como os da guerra entre as coroas de Castela e Aragão, bem como a reconquista do Reino de Granada dos mouros. Esses conflitos levaram ao desenvolvimento de exércitos profissionais compostos por soldados contratados e financiados pelo Estado. Esses exércitos profissionais eles foram fundamentais para a formação dos exércitos nacionais modernos e representaram uma mudança em relação aos exércitos feudais compostos por vassalos. Bom, agora eu vou falar um pouquinho sobre a Reconquista Ibérica. Para entendermos a Reconquista Ibérica no Estado moderno, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo e entender o seu contexto histórico em que ela se desenvolveu. Após a conquista de Granada pelos Reis Católicos, em 1492, a Península Ibérica se encontrava dividida em vários reinos cristãos, como o Reino de Castela, o Reino de Aragão e o Reino de Navarra. Com a queda de Granada, os reis católicos Fernando e Isabel começaram a trabalhar na unificação dos reinos cristãos da Península Ibérica. Em 1469, eles se casaram e formaram uma aliança política forte que ajudou a unificar os reinos. Já em 1479, eles assinaram o Tratado de Alcaçovas, que definiu as áreas de influência de Portugal e Espanha nas descobertas marítimas. Em 1479, os reis católicos também assinaram o Tratado de Córdoba, que uniu os reinos de Castela e de Aragão, e isso criou uma potência política e econômica, que ajudou a Espanha a se tornar uma grande potência mundial. Com a unificação política dos reinos cristãos da Península Ibérica, a Reconquista chegou ao fim. A partir de então, a Espanha se tornou um país católico e as atividades muçulmanas e judaicas foram fortemente reprimidas. A Reconquista Ibérica no Estado moderno teve um impacto significativo na história da Península Ibérica. A unificação política dos reinos cristãos criou uma base forte para a formação da Espanha moderna, que se tornaria uma potência mundial nos séculos seguintes. A unificação também teve um impacto cultural e religioso, com a expansão do catolicismo e a repressão das atividades muçulmanas e judaicas.